Muita gente diz por aí que o Julien Sorel, protagonista de O Vermelho e o Negro do Stendhal, é um grande de um hipócrita. Mas acho que a gente também tem que se perguntar quem nesse livro aqui que não é hipócrita. Olá pessoal, eu sou o Léo, aqui nesse canal a gente conversa sobre literatura e filosofia, e hoje a gente vai discutir um pouco dessa má fama do Julien Sorel. O Vermelho e o Negro do Stendhal, onde o Julien Sorel aparece e é protagonista, foi um livro que causou muito mal-estar desde a primeira publicação, em 1830, e chegou até mesmo a ser proibido. E o grande mal-estar que esse livro causou aconteceu justamente por conta do Julien Sorel, que tem atitudes bem hipócritas, mas principalmente evidencia a hipocrisia como um todo na sociedade francesa, principalmente em setores bem tradicionais, como a igreja e a nobreza, que ficaram muito irritados com o que leram. Para quem não conhece o enredo do livro, o Julien Sorel era um rapaz relativamente humilde, filho de um carpinteiro, mas que era muito ambicioso e queria viver uma vida em grande estilo, assim como a nobreza vivia. Mas como ele não era nobre e não queria ser carpinteiro, ele decide estudar para ser padre, para garantir futuramente uma renda estável e ter um trabalho que demandasse menos esforço, do ponto de vista então do esforço físico. E ao mesmo tempo, o Julien também admirava o Napoleão Bonaparte e queria ser que nem ele, alguém com grandes conquistas, e cogitava também talvez entrar para o exército, coisa que ele nunca consegue fazer. Mas acontece que um belo dia desses, o Julien recebe o convite para ser o preceptor dos filhos do prefeito da cidadezinha onde ele morava, e assim ele passa a morar na casa do prefeito, que era uma casa muito luxuosa, toda aristocrática, o que tem um grande impacto sobre o Julien, e lá ele também vai se apaixonar pela esposa do prefeito, que corresponde a essa paixão. E para agradar os patrões e poder continuar morando na casa e flertando com a esposa do prefeito e também ganhando o salário dele, que não era ruim, o Julien fazia de tudo para bajular essa família, mesmo quando não concordava com eles. Mas acontece que quanto mais o Julien convivia com a nobreza, mais ele detestava a nobreza, mas mesmo assim queria viver uma vida em grande luxo e conforto, como eles viviam, e então não mede esforços para bajular os nobres, para fingir que concordava com eles, sorrir quando tinha que sorrir, para manter então o emprego dele, que permitia uma ascensão social. E todas essas contradições geraram um certo mal-estar em alguns leitores na época em que esse livro foi publicado e também depois, e também rendeu então para o Julien esse título de hipócrita, de alguém que queria entrar para a igreja sem vocação, mas sim por uma vida estável, se envolve com mulheres no caminho, era um bajulador fingido da nobreza, que na verdade detestava a nobreza e também admirava Napoleão, que era temido pela nobreza. E sim, o Julien é um hipócrita, que se encaixa perfeitamente nessa descrição de alguém dissimulado e que não acredita no que faz e fala, mas eu acho que esse título não pode ficar só nas costas do Julien, porque todo mundo aqui nesse livro é hipócrita em diferentes graus e também em diferentes contextos. Inclusive, quando o Julien chega no seminário, ele vai conhecer outros rapazes que, assim como ele, optaram por uma carreira na igreja para ter uma vida menos sofrida que a dos pais, que eram na maioria das vezes camponeses, e também para não precisar morrer em guerras, já que a França estava em um período de grande instabilidade política. E esse trecho dos rapazes que escolhem a carreira eclesiástica para não morrer de fome ou para não morrer em uma guerra irritou muito a Igreja Católica. Claro que as peripécias do Julien também irritaram demais a igreja, que acabou proibindo esse livro, mas eu acho que a partir dessas acusações de hipocrisia que o personagem recebeu, a gente pode pensar em questões mais amplas, como por exemplo, sobre como as desigualdades econômicas entre as classes sociais forçam as pessoas a ter que lutar para sobreviver com as armas que eles têm, e essas lutas podem nem sempre acontecer da maneira mais correta e mais esperada. E da mesma maneira que esse livro explora a temática da hipocrisia entre os religiosos, ele também vai demonstrar essa característica nos nobres, que eram hipócritas à maneira deles,
principalmente defendendo moralismos que eles nunca tinham seguido, nunca tinham cumprido, mas defendiam então na vida dos outros, e também vai demonstrar a corrupção da nobreza em diversos momentos e essa aura de superioridade que eles achavam que tinham, então eles humilhavam as classes mais baixas muitas vezes por puro prazer e também manipulavam as classes mais baixas para promover revoltas que no fim das contas só iam promover a nobreza sem que eles precisassem sujar as mãos. Então, definitivamente, o Julian Sorel não é o único hipócrita aqui em O Vermelho e o Negro, mas praticamente todo mundo nesse livro, em diferentes contextos e principalmente em diferentes oportunidades. E O Vermelho e o Negro também nos faz pensar sobre esses comportamentos fora do livro, sobre as hipocrisias e contradições da nossa época e também de nós mesmos. E parte do desconforto que esse livro causa em algumas pessoas está justamente no reconhecimento de episódios hipócritas na própria vida. E isso tudo, claro que não é uma defesa da hipocrisia ou do mau-caratismo e da maldade, que aí já são coisas diferentes, mas sim um reconhecimento da altíssima complexidade da experiência humana, que é contraditória, conflituosa, cheia de erros, acertos e tropeços e de uma tentativa constante e quase sempre falha de evitar o sofrimento durante a vida. Todos os personagens desse livro são extremamente humanos, cheios de acertos, erros e contradições, e na interação entre eles fica muito clara a complexidade social, que é cheia de diferenças hierárquicas e diferenças de condições materiais, e com essas diferenças ficam muito claras os conflitos e tensões que nascem a partir disso. O Vermelho e o Negro é um livro excelente, eu particularmente adoro esse livro e eu acho que a maior qualidade dele é trazer esses personagens que são verdadeiramente humanos. Esse é um livro para ser lido de mente aberta, sem nenhum tipo de preconceito, deixando os moralismos de lado e entendendo que ninguém é perfeito, por mais que às vezes a gente se venda dessa maneira. Esse então foi o vídeo de hoje sobre o polêmico Julian Sorel, que desperta amor e ódio desde a primeira publicação de O Vermelho e o Negro. E para quem quiser saber mais sobre esse livro, eu já gravei um outro vídeo sobre ele e vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo. Eu vou ficando então por aqui, muito obrigado pela companhia de vocês e até a próxima!